Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós começaremos com a professora Ana Lúcia, como ela já explicou. Eu vou simplesmente ler a biografia dela para que conheçam um pouquinho mais sobre ela. Ana Lúcia estuda e trabalha como educadora desde 2005. Mudou-se do Brasil para os Estados Unidos em 2003 e desde 2020 mora com a família em Pequim. Ana Lúcia é cofundadora e membro do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Cultura e Educação, a ABRACE, e da Coalition for Community-Based Heritage Language Schools, ambas nos Estados Unidos. Muito obrigada. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Que agora... Ai, que bonito. Não estou conseguindo fazer uma certa coisa. Sempre assim, né? Quando a gente... Ah, achei. Gente, vocês não vão acreditar. Que ridículo. Você ensaia, como as meninas falaram, né? Vamos lá. Tá dando para ver a minha tela? Sim. Tá. Se eu colocar... Não queria essa porcaria aqui do nada aparecendo. Muito bem. Então, o título da minha apresentação, ele é exatamente o título de um trabalho de pesquisa que foi feito o ano passado, Caminhos para manter viva a conexão dos adolescentes com sua língua e cultura de herança. Esse trabalho, essa pesquisa, na verdade, foi parte de um projeto muito interessante no âmbito do curso Didáticas do Português Língua de Herança, oferecido pelo Instituto Camões. E a pesquisa realizada entre maio e julho foi feita com uma colega muito querida, Luana Ferreira Pires, que está na região da Galícia, na Espanha. O objetivo, muito se fala sobre os adolescentes, no contexto de língua de herança, que os adolescentes protestam, que são desmotivados, muito se fala dos problemas, muito se reclamam, professores que trabalham com adolescentes, por exemplo, ou mesmo famílias. Ah, nossa, mas os adolescentes, eles se desconectam por isso, eles desistem, não querem acordar cedo, né? Então, a gente pensou assim, o negativo a gente já tem. Então, nessa pesquisa, a gente quis focar no positivo. O que é que os adolescentes gostam de fazer na língua de herança e o que efetivamente eles fazem. Gostam e fazem, no caso, usando a língua portuguesa. Inicialmente, a gente imaginou que fosse ser mais amplo do que só a língua portuguesa do Brasil, mas acabamos focando com o público, a amostragem para a nossa pesquisa, o público brasileiro. Então, conhecendo o que fazem e gostam de fazer, que caminhos a gente identificou com a pesquisa, que recursos para sugerir para famílias e educadores, para contribuir que os adolescentes realmente mantenham viva essa conexão antes de desistir, antes dessa relação ficar muito anêmica. A amostra dessa nossa pesquisa, nós tivemos 21 adolescentes, falantes de português como língua de herança, 100% deles têm mãe brasileira, 86% nasceram fora do Brasil, a faixa etária de 13 a 17 anos, e a região geográfica, uma coisa importante que mais para frente eu vou comentar sobre isso, 16 desses jovens estão nos Estados Unidos e 5 na Espanha. Os métodos que a gente usou, nós fizemos questionário com perguntas abertas e fechadas, era totalmente voluntário, nós convidamos um número pouco maior que isso, e 21 aceitaram responder. Dos 21 respondentes do questionário, uma das perguntas do questionário era: se a gente conseguir fazer uma etapa de entrevistas, você aceita ser entrevistado? E a gente só não conseguiu entrevistar mais do que 5 por falta de tempo. Nós tivemos uns 8, que até nos surpreendeu bastante. A gente costuma ter uma impressão, uma imagem tão negativa do adolescente, especialmente quem tem filhos ou mais velhos ou na adolescência, sabe do que eu estou falando. A segunda pergunta do questionário, a primeira era nome e tal, a segunda era referente à importância da língua portuguesa na sua vida. E nós ficamos muito
positivamente surpresas que praticamente, olha, de 90% para cima, as respostas foram positivas, mesmo sendo um pouco, médio e muito. Gente, desse número, 86% reconhece a importância da língua portuguesa na sua vida. Reconhece muito. Esse muito, com os demais dados que vocês estão vendo aqui, não preciso entrar número por número, nos mostrou foi uma grata surpresa perceber que, apesar de a maioria não ter nascido no Brasil, não crescer, não ter educação no Brasil, não ser educado em português. Leila, você fecha seu microfone, querida, por favor? Só para a gente evitar de... nós concluímos que eles reconhecem que a língua e a cultura que herdaram são importantes na vida deles, têm um papel relevante. Eu confesso que eu falei, né, o objetivo é o que gostam de fazer e o que fazem. E aqui, 57% identificar que gosta muito de fazer atividade usando a língua portuguesa, especialmente jovens que já são bem ocupados, seja com esporte e escola, ou escola e outras atividades. Nos Estados Unidos, a rotina de quem está no ensino médio, no ensino médio ou no Fundamental 2 é uma rotina muito puxada. E complementando isso com uma pergunta aberta que a gente teve no questionário, quando perguntado sobre o que os mantém conectados à língua portuguesa, o que fazem nos sentir que vale a pena investir na aprendizagem, 95% mencionaram a família, com destaque para o papel da mãe e dos parentes no Brasil. Muita gente diria, mas isso não é novidade, não é surpresa, porque, afinal de contas, é a mãe, nessas famílias todas, né, a mãe brasileira, é a principal responsável pela transmissão da herança. Mas foi muito importante confirmar pela boca dos jovens. O jovem reconhecer com 16, 14, 15, 16, 17, que é importante pela conexão e proximidade com a mãe. O questionário, ele foi, na sua grande maioria, dividido em eixos, nesses 5 eixos, em 5 eixos, de acordo com as habilidades: falar, ouvir, assistir, ler e escrever. Tivemos várias perguntas dentro de cada um desses eixos. Eu trouxe um recorte bem enxuto para vocês. Eles responderam, então, aqui, com que frequência e o que fazem usando a língua portuguesa. 62%, entre sempre e quase sempre, se comunica em conversas com a família e parentes, principalmente parentes no Brasil. A maioria, ou quase todos os jovens entrevistados não têm parentes residindo no mesmo país que eles. 38%, sempre e quase sempre, gêneros musicais diversos. Também foi muito interessante ver a diversidade, a rica diversidade, diga-se de passagem, do que eles escutam. Infelizmente, podcast não está aqui, mas isso eu posso explorar mais para frente, se tiver tempo, daqui a pouco. 43%, sempre ou quase sempre, assistem filmes, notícias, comédias, YouTube e tal, vídeos no YouTube. Leitura, 24%, com uma diversidade de gênero bem interessante. Me surpreendeu que ficção ainda se mantenha no hall, em português, né? No hall de atividades dessa turminha, e mesmo autores consagrados, não só autores jovens, né, ou autores mais modernos. E escrever, 33%, praticamente mensagens de texto, mídia social, e-mail e bilhetes. Esse 33% reúne todos esses meios, mas obviamente que a mídia social, mensagem de texto tipo WhatsApp, são os vencedores. Então, com o WhatsApp sai à frente com 71%, Instagram, Snapchat, que bonito, eu não consigo ver porque está cobrindo o negócio. Instagram, Snapchat, 33%, e o TikTok, YouTube e Twitter com 28%. Eu não estou conseguindo ver o chat. Gabriela, você me diz como eu estou de tempo? Ou melhor, você me diz se eu já cheguei nos 10 minutos, por favor, pode... Faltam 2 minutos para chegar nos 10.
Tá, muito obrigada. Então, aqui, nas entrevistas, eu confesso que a parte mais reveladora foi ouvir dos jovens com uma enorme dose de entusiasmo. A gente quer aprender mais, a gente tem interesse em aprender mais sobre a língua portuguesa e aprender mais conteúdos usando a língua portuguesa. Ao mesmo tempo, algo que também provavelmente não vai surpreender muitos de vocês, querem mais autonomia para planejar e executar projetos e aulas. Ao invés de, a gente diz, né, o trabalho centrado no aluno, mas quantas aulas, disciplinas, professores estão realmente preparados e conseguindo implementar plano de atividades em que eles estão no centro do planejamento e na escolha das formas de execução. Querem participar ativamente na escolha e no planejamento de temas e atividades, então vai descendo, as camadas vai descendo o nível, né? Querem ajudar a planejar e executar de forma geral. Querem escolher, ajudar na escolha e planejamento de temas e atividades. Na hora de preparar a aula, na hora de elaborar um projeto, eles querem estar juntos, atuar de forma colaborativa, querem aulas nos lugares em que houver aulas. Muitos lugares trabalham com falantes de língua de herança, com projetos e eventos e atividades mais pontuais, mas onde houver aulas, que essas aulas usem recursos criativos e dinâmicos, e não uma simples apresentação como essa que eu estou fazendo, por exemplo, completamente unilateral, a pessoa que apresenta, a professora falando e os alunos só ouvindo, né? E a preferência pelos temas atualidades, política e relações internacionais, esporte e música. Foi incrível ouvir dos jovens, todos os 5, eu tenho elas gravadas, porque eu falei, depois eu quero ter certeza que eu não interpretei da forma que eu quis, né, as conversas e tudo. Ouvir deles que eles estão interessados e querem acompanhar atualidades, política, temas de interesse global no Brasil, ou em língua portuguesa, ou referentes aos países de língua portuguesa. Foi, assim, foi até emocionante, vou dizer para vocês. Muito bem. Como é que eu vou ver isso? Meu mouse parou de funcionar, por isso que eu estou... Vou encaminhar para a parte de conclusão, porque essa conclusão é bem densa. Uma das principais conclusões, para não dizer a principal, é que a conexão dos jovens está direta e profundamente ligada ao relacionamento com os pais e a influência que esse relacionamento tem na construção do vínculo com a família no país de origem. Famílias, pais e mães precisam escutar isso com muita frequência, para não parecer que é óbvio e para não parecer que não, eu já fiz, eu estou cansada, eu trabalho o tempo todo, mas que absurdo, meu filho não fala, meu filho não responde, não se conecta à família, enfim. Os jovens têm grande interesse na língua e na cultura de herança e realizam atividades um tanto diversificadas em português, como mostrou aquele quadro com os percentuais e as atividades. É alto o número de jovens que leem e escrevem em português, lá eram 24%, 33%, mesmo que não seja com muita frequência ou não produzam materiais muito elaborados. Se a gente pensar, se a gente levar em consideração a enorme demanda que tem por atividades, projetos, desempenho escolar, excesso de cobranças na língua do país de acolhimento, imaginem 24%, 33% para leitura e escrita em português, são percentuais realmente altos. Mas essa frequência pode aumentar muito, e os materiais que eles produzem, que não seja só mídia social e os kkk da vida, e as poucas frases soltas, muitas vezes sem pontuação, são ótimas oportunidades para mais investimento nessas habilidades.
mais investimento dentro de casa e, principalmente, por educadores, professores que trabalhem com esse público, com essa faixa etária. Os jovens, no questionário, e em alguns deles nas entrevistas, mostraram que eles trazem referências culturais muito variadas. Pais e educadores, eu recebi uns tapas na cara aí, dentro de casa, que eu vou exemplificar isso daqui a pouco. Nós precisamos estar abertos para aprender mais com os jovens e sobre eles, e evitar atitudes preconceituosas, às vezes até sem que a gente perceba. Quero dar um exemplo bem rápido aqui. Eu tenho um menino de 17 e um menino de 14. E os meus dois participaram desse questionário aí, lá foi feito completamente assim, de forma anônima. Tá? E eu, com muita frequência, falava para o meu filho mais velho: mãe, eu estou escutando, você não sabe, eu descobri um cantor novo. Você já ouviu essa música aqui? Regra geral, ou era um estilo musical que eu considerava de péssima qualidade, ou funk. Daí eu dizia, gente, eu falava, mas funk? Filho, pelo amor de Deus, isso não é música. Várias vezes eu dizia isso no passado. E conforme o ano passado, a gente preso em casa, né? Com a pandemia e tudo, o ano passado foi se desenrolando, eu percebi que, para ele, o funk é de inclusão, é de conexão, é de proximidade. Ele procurou mais músicas, hoje ele gosta de pagode, hoje ele gosta de outros gêneros e outros músicos e musicistas por conta desse canal do funk. Então, muitas vezes eu provavelmente o atrapalhei, e atrapalhei o meu filho mais novo também, porque a minha visão ou atitude preconceituosa, inclusive porque quem sou eu para dizer qual o papel de representatividade do funk hoje em dia no Brasil, né? Então, o funk não é de hoje, mas eu digo, esse papel de representatividade vem se consolidando. Os resultados da pesquisa, isso é o que a gente acredita, podem beneficiar famílias, professores e escolas com suporte, recursos e com inspiração para a possível criação de novas estratégias e material educativo, levando em conta o que eles gostam de fazer e fazem na língua portuguesa. Os recursos e aplicativos citados são de fácil acesso pela internet, podem ser explorados com enfoque e objetivos adaptados à idade e à realidade de cada jovem, né, aluno, inclusive com crianças que ainda nem chegaram na adolescência. Então, para fechar, eu vou resumir nos 3 principais pontos que nós identificamos, a Luana e eu, com a nossa supervisora, orientadora, como essenciais. Conhecer mais sobre a relação do jovem com a sua língua e cultura de herança é essencial para orientar famílias e programas oferecidos a esse público, de forma que eles tenham uma conexão forte, um senso de pertencimento verdadeiro com essa identidade herdada, e não simplesmente digam, eu tenho esse passaporte brasileiro aí, visitem o Brasil como turistas, ou tenham uma mera lembrança de que ele só tem o passaporte ou a proximidade por causa da mãe. Senso de pertencimento não é algo simples de se construir, mas se mantiver desde pequenininho e avançando na realidade, no universo do jovem, é muito possível. Desculpa, gente. Sim. Os jovens estão abertos a continuar a conviver, consumir ou produzir na língua de herança, desde que façam isso com certa autonomia e liberdade e dentro da sua realidade de interesses, preferências e rotinas. E não do jeito que a gente quer, do jeito que a gente impõe, com o formato que a gente quer que eles mastiguem. E se os pais continuam, ao longo dos anos, a ensinar, partilhar e mostrar a vida aos filhos pelo caminho das suas raízes familiares, afetivas e culturais, a aquisição e os laços com a brasilidade continuam a avançar
mesmo quando eles ficam mais velhos. Isso pode parecer, se tiver mãe ou pai com experiência um pouco complexa aqui participando, pode parecer muito sonhador esse caminho, mas é um caminho possível, e esses jovens que a gente entrevistou já são eles próprios confirmação documentada, catalogada de que é possível. Essas foram as referências que a gente usou na pesquisa. Brevemente, quem quiser, depois eu compartilho. Eu sei que a apresentação está gravada. Muito obrigada, espero não ter estourado o tempo, porque eu não consegui olhar o chat de jeito nenhum. Não, deu exatamente, Ana, 30 segundos. Obrigada. E a internet aguentou, Ana Lúcia? Nossa, vocês não sabem que alívio. Eu tinha uma vela acesa aqui, não me preocupe. Como é que é? Eu tinha uma vela acesa aqui, não te preocupes. Está tudo certo. Ajudou, deve ter sido isso. Bom, pessoal, a gente vai ouvir. Muito obrigada pela atenção até agora. Eu falei um pouco rápido, bombardeando, preocupada com o tempo, mas agora eu quero apresentar, tenho o prazer de apresentar para vocês a professora Laís Maria Álvares Rosal Butler. É doutoranda em Estudos Hispânicos e Latino-Americanos pela Universidade Hebraica de Jerusalém, com tese sobre lugares e não lugares na narrativa de Clarice Lispector. É mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, com pesquisa sobre o ensino de gêneros orais nas aulas de português, e licenciada em Letras, Português e Inglês, pela mesma universidade. Laís é professora de português para estrangeiros no Centro Cultural Brasileiro em Tel Aviv, onde você está, não é isso, Laís? Isso. Pronto, querida, a palavra é sua. Obrigada. Eu vou compartilhar aqui a tela. Só um segundo. Vocês estão vendo? Sim. Ótimo. Primeiro, eu queria agradecer a organização do EMEP pela oportunidade de estar participando hoje. Eu vou apresentar para vocês hoje um projeto que eu realizei com meus alunos aqui no Centro Cultural Brasileiro, que se chama Construindo a História do Brasil da Atualidade em PLE. Isso. Esse projeto ele foi baseado num projeto que eu participei como aluna do Colégio de Aplicação da UFPE, há mais ou menos 15 anos. Ele foi idealizado pela professora Maria Dalina Cruz Pires, que ela é professora de História, na verdade, e eu acho até que tem um pouco de ligação com o que você falou, Ana Lúcia, no seu trabalho, que era um projeto que fazia com que a gente se sentisse parte e construtores da história, né, enquanto alunos. E tanto me marcou que eu trouxe isso para a minha prática de sala de aula. Esse projeto ele foi realizado por mais de 20 anos no Colégio de Aplicação, inclusive tem um site com todas as pastas que a gente produziu ao longo do tempo. E o objetivo do projeto mais do que manter o aluno atualizado, é incitar no estudante a dimensão de ser construtor da história, tornando um cidadão consciente e capaz de analisar criticamente os meios midiáticos. Eu realizei o projeto já que era com o público de PLE, com o objetivo de levar os alunos a familiarizar-se com os gêneros jornalísticos a partir da pesquisa e leitura sobre temas atuais do Brasil, além de criar um hábito de leitura em português que fosse para fora da sala de aula. Então, o projeto foi realizado, como eu falei, aqui no Centro Cultural Brasileiro, em Tel Aviv. Eu não sei se todo mundo conhece, né, o projeto de Centros Culturais, que é um projeto do Itamaraty, de difusão e promoção da língua portuguesa e da cultura brasileira no mundo. E a gente tem a sorte de ter um aqui em Tel Aviv. Foi realizado no ano de 2019, com alunos de níveis intermediário e avançado. Então, todos já tinham não só um conhecimento prévio da língua, mas também um conhecimento prévio sobre o Brasil e sobre a cultura brasileira. As etapas do projeto foram assim. Primeiro, eu propus que os alunos escolhessem um tema de seu interesse, qualquer um, e eles teriam que se aprofundar nesse tema que eles iam escolher.
eu indiquei algumas possíveis fontes de jornais e sites da internet que eles poderiam pesquisar. E a ideia era que, uma vez por mês, eles escolhessem uma notícia ou reportagem sobre o tema e, a partir dela, preenchessem uma tabela, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que era composta de um resumo e de comentários, principalmente. E, após o preenchimento da tabela, na sala de aula, eles apresentariam o texto lido e seus comentários, destacando dificuldades ou qualquer outro ponto que fosse do interesse deles. Então, aqui está mais ou menos a tabela, que basicamente é igual a que a professora Idalina usava lá no colégio de aplicação, que tem o tema e o título, data, local, a fonte, que é toda essa questão histórica, né, de reportar. Aqui eles tinham que resumir o fato ocorrido e fazer um comentário pessoal, que é comentar criticamente a notícia e posicionar-se com argumentos explicativos sobre o assunto. E eu adicionei essa parte de vocabulário também, que é para que eles pudessem registrar o vocabulário que eles fossem aprendendo ao longo do projeto. Os alunos escolheram diversos temas. Samba foi uma característica do nosso público, dos nossos alunos, é que eles são muito interessados em música, né? A gente tem muitos músicos que são alunos. Povos indígenas, violência, temas bizarros, foi também com coisas bizarras que acontecem no Brasil, como um jacaré aparecer no meio da cidade, etc. Educação e política. Eu vou trazer aqui, então, alguns exemplos para vocês verem do que os alunos escreveram. O que eu acho interessante desses temas é que, como também um pouco do que você trouxe na sua pesquisa, né, não são os temas que são interessantes para mim, que eu acho que eu poderia trazer, por exemplo, para os alunos, mas eles trouxeram outras coisas que talvez nunca chegassem na minha sala de aula, por exemplo. Então, eu vou ler rapidinho aqui uma reportagem sobre o samba. História feminina do samba reflete o machismo na sociedade brasileira. Então, o aluno resumiu. No princípio, era a mulher. O mito da criação do samba conta que ele nasceu em torno da grande mãe Tia Ciata. Apesar disso, o gênero sempre refletiu o machismo da organização patriarcal da sociedade brasileira. Não só na realidade de artistas mulheres, como nos versos das canções. Mulheres como Ciata, Surica e Zica não tinham direito à voz ativa no discurso artístico e nas letras de música. A mulher aparecia nas letras fundamentalmente como musa, sedutora, e que muitas vezes era sinônimo de traiçoeira. Alguns exemplos. Se alguém vai para o cemitério, é porque leva a sério as palavras de uma mulher. Ou, mais que mulher indigesta, merece um tijolo na testa. A entrada das mulheres compostas em cena, com a pioneira Dona Ivone Lara, abriu espaço para a voz feminina. O próprio movimento da mulher na sociedade brasileira nas últimas décadas criou as bases para que surgisse uma geração de instrumentistas, cantoras e compositores que se apresentam no Dia da Mulher Sambista. E aí o comentário do aluno, que eu acho que é muito interessante, porque também traz esse olhar do estrangeiro, né? Foi um pouco difícil para mim ler isso, porque como sou estrangeiro, minha primeira fascinação e admiração pelo Brasil é a música. Naturalmente, eu não entendo todas as letras e eu preciso traduzir músicas que são importantes para mim saber o tema. Mas essa reportagem me clarificou que o samba não ficou fora da preponderância masculina. É muito importante que isso vá mudando pouco a pouco, principalmente por muitas mulheres talentosas e valentes, que durante os anos não aceitaram a injustiça da realidade e lutaram para fazer soar as vozes delas. Então, surge na sala uma discussão tanto sobre machismo, quanto sobre a música brasileira, quanto... né? Depois, aqui é uma questão de política, né? Que também é relacionada com a nossa realidade aqui em Israel. O aluno escolheu a reportagem chamada O que há por trás do idílio político de Bolsonaro com Israel. O resumo dele: Netanyahu foi convidado do presidente do Brasil quando ele ganhou as eleições e agora devolve o gesto com visita oficial em Jerusalém. Não esclareceu totalmente a incógnita sobre a mudança da embaixada de Tel Aviv a Jerusalém, porque o governo está dividido em facções com opiniões díspares, mas tem certeza que Bolsonaro quer estreitar sua aliança com Israel, além de até falar de idílio político, depois de um período de tensão entre os dois países, depois que a ex-presidente Dilma Rousseff considerou desproporcionadas as ações militares de Israel em Gaza, e Israel respondeu chamando o Brasil de anão diplomático.
O comentário do aluno, embora curto, foi: eu acho que cada presidente novo eleito tenta construir novas alianças com políticas e presidentes de países e ideias similares. Bolsonaro tem uma percepção de Netanyahu e Israel, de político e país de direita, mas ele não sabe que daqui a muito pouco Netanyahu não, já tem um erro aqui, já não estará no governo. E já não está, né? Por acaso agora também. Mas também daí trouxe várias questões em relação a política, que também entraria menos nas aulas e tudo. E o terceiro exemplo que eu vou mostrar para vocês é uma notícia que ela não colocou o título, que é, a gente vê agora, eu acho, algumas coisas, né, que já parece faz muito tempo que passou no Brasil, mas... Bom, Damares Alves, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, participou do discurso parlamentar sobre defesa do ensino domiciliar. Nesse discurso, o ministro da Educação, Ricardo Vélez, deu a proposta de que logo vai ter uma medida provisória para a legalização da educação domiciliar. Segundo esta regra, os pais vão poder escolher a educação dos filhos, pois esse é o direito deles. E o comentário da aluna foi: em geral, eu apoio a possibilidade de ter ensino domiciliar e acho que os pais devem poder escolher a educação de seus filhos. Apesar disso, eu tenho medo que talvez essa ideia não combine bem com a situação no Brasil. No Brasil, já tem muitas crianças que não recebem uma boa educação ou não estudam na escola, e não é por causa de ideologia, mas de pobreza, violência, etc. Então, se o ensino domiciliar vai ser permitido no Brasil, o governo tem que prestar atenção e legislar regras que vão defender todas as crianças. Eu acho que nesse dá para ter uma ideia, assim, nesse caso a gente tinha tido na sala uma discussão antes sobre educação, comparando a educação no Brasil e a educação em Israel, inclusive ela era super defensora, né, do ensino domiciliar, que é uma realidade aqui em Israel, e depois ela começou a repensar um pouco a partir do que a gente discutiu na sala e acabou escrevendo, trazendo essa opinião daí um pouco mais complexa, né? Então, eu já vou passar também para... Eu falei que a minha ia ser um pouco mais curta, vai dar mais tempo para a gente discutir, né, depois. Algumas dificuldades que eu tive no projeto foram encontrar textos do mesmo tema, assim, os alunos tiveram dificuldade em vários meses, por exemplo, esse do samba, de encontrar textos sobre o mesmo tema para tentar construir um panorama, né, no final, que essa era a minha ideia inicial, mas acabou mudando um pouco e acabou virando mais uma coisa meio que mais separada mesmo. Outra dificuldade que a gente teve foi manter a frequência do projeto, já que era uma coisa trabalhosa, porque eles tinham que tanto procurar o texto, então, para procurar o texto, eles tinham que ler vários textos, e também eles nem sempre tinham tempo disponível para fazer isso, afinal, são todos adultos, trabalhadores, e português nem sempre é a maior prioridade, né? E outra dificuldade foi o nível variado dos textos encontrados pelos alunos, porque tanto, dependendo da fonte, que alguns alunos acharam muito difícil no começo, porque eles não tinham nem hábito de leitura no hebraico, não tinham hábito de ler textos jornalísticos em hebraico. Então, por exemplo, eu tive um aluno que falou: não é um gênero que eu costumo ler, eu não costumo ler jornal, então para mim é muito difícil ler isso. E por último, criar um hábito de produção escrita. Vários alunos, é uma coisa assim que a gente tem, eu acho que é uma característica do nosso centro, eles são muito mais interessados na linguagem oral, em conversar, em falar sobre o Brasil, mas produção textual, escrita, é muito mais difícil para eles. Então, muitas vezes eles chegavam e falavam: eu li sobre isso e falava sobre a reportagem, mas não escrevia, né? Não queria escrever na tabela ou o que fosse. Então, isso também foi um desafio, eu acho, que eu encontrei durante o projeto. Agora, alguns pontos positivos. Alguns alunos afirmaram que passaram a ler com mais frequência em português, porque também porque nisso, de procurar a reportagem, eles viam outras coisas que eles se interessavam, e aí começavam a ler também.
e terminava lendo mais e escrevendo menos também. O aprofundamento em temas de interesse dos próprios alunos, né? Então, eu acho que eu senti muito mais a minha aula muito mais flexível e fluida a partir do que ia surgindo, do que os alunos iam trazendo, muito mais do que o que eu ia preparando para trazer para a aula. No decorrer do projeto, os alunos demonstraram autonomia e cada vez mais confiança ao ler textos em português, especificamente dos gêneros jornalísticos, que foram os gêneros abordados. E eles buscaram aprimorar os seus textos, seus resumos e comentários a partir das orientações dadas em sala, porque depois, no momento da apresentação, a gente trocava os textos para que um corrigisse e ajudasse, desse sugestões para o que pudesse melhorar nos textos dos outros. Eles se mostraram atualizados e interessados nos acontecimentos recentes do Brasil e demonstraram maior interesse sobre outros temas que foram abordados pelos colegas, que eu acho que também é um dos objetivos, né, de um centro cultural, por exemplo, ou mesmo do ensino de português em geral, como língua estrangeira, que é aproximar ainda mais os alunos e os falantes da cultura e da língua. E, por fim, o projeto possibilitou aos alunos uma convivência com textos autênticos em sua esfera social de origem e que se colocassem como interlocutores ativos dos textos. Eles não só foram leitores que ficaram nisso mesmo, mas houve, depois disso tudo, uma reação e uma discussão. E é isso, acho que em geral, foi um projeto bem positivo. Aqui estão as minhas referências. E muito obrigada. Muito obrigada, Laís. Nossa, realmente parece que algumas coisas a gente combinou. Não Parabéns. Eu também achei. E você é tão jovenzinha, você podia ter sido uma das entrevistadas na minha pesquisa. Não sou tão jovem assim. Tão interessante, incrível que a gente vai, como algumas das meninas comentaram no chat, né? A gente vai descobrindo diferentes facetas para confirmar como é apaixonante trabalhar. Cobre o corpinho. Educação. Eu te peguei. Alguém com o microfone aberto, não? Já mutei, já. Vamos lá. Então, vamos aproveitar que o tempo está andando bonitinho. Agora, a gente tem uma dupla, não é uma dupla caipira, é uma dupla de arromba. Semi-caipira. Vão cantar no final. Pode ser caipira, hein? Elas vão usar os talentos de locutoras e vão cantar no final, vão dar uma palhinha para a gente. Apresento as duas agora. Quem vai falar primeiro, a Gabriela ou a Gisele? A Gisele primeiro, mas acho que pode apresentar as duas. Ótimo. Melhor. Então, vamos lá. A Gisele Menezes Mendes Cintado, é nascida na ilha de São Luís do Maranhão, mora e trabalha como docente na área de português língua não materna em Sevilha desde 2007. Trabalhou como professora de português para estrangeiros na Universidade de Huelva, no CELP Sevilha, e desde 2018 é professora de língua portuguesa na Universidade Pablo de Olavide, UPO, também em Sevilha. É idealizadora e uma das locutoras do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide, e diretora da APLEPS Sevilha, Associação de Professores de Português na Espanha, filial Andaluzia. Região linda desse mundo. Gabriela Morandini é nascida em Ribeirão Preto, quase uma conterrânea. Eu sou de Catanduva, lá no interior do estado. Gabriela Morandini, nascida em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, é professora de PLE no Centro de Línguas da Universidade de Jaén, na Espanha, desde 2018. É formada em Letras, Português e Inglês, pela Universidade de São Paulo, e tem especialização em Intercompreensão de Línguas Românticas, pela UNED da Espanha. Participa dos projetos O Mundo da Língua Portuguesa, como locutora, colaboradora. A barata diz que tem 7 saias de fino. Tem alguém cantando. É parte da sua apresentação, Gisele? Olha, não, né? Mas acho que como tem a ver aí com radiodifusão, pronto.
Quem é que sabe, né? Foi o que eu pensei. Vamos lá, meninas, a palavra é de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Evento mundial com a família EMEP é assim, né? Nos 4 cantos do mundo. Tanto que a nossa moderadora está literalmente do outro lado do mundo, em Pequim. Parabéns à organização do 10º EMEP, docentes e assistentes aqui presentes. Apresentaremos neste 10º EMEP o tema A Produção de Podcasts Voltados à Aprendizagem de Português, Língua Estrangeira, com alguns exemplos práticos no sul da Espanha. Vamos falar um pouco do objetivo e da metodologia, mas, logicamente, não é, nesse pouco tempo, esses detalhes eles vão ficar realmente para publicação. E vamos falar também dos perfis dos aprendentes nessa pesquisa, o tema da radiodifusão nas nossas aulas e alguns modelos teóricos que embasam esse estudo. Não menos importante, nós citaremos os dados mais recentes do uso dos podcasts do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide. Para quem não conhece a Rádio Olavide, é uma estação de rádio localizada no estúdio da Rádio Olavide, dentro da Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, que é mais conhecida como UPO. E dos podcasts da página Aprenda Português Online, da professora Gabriela, que ela vai detalhar mais para frente. E, não menos importante, falar do que os ouvintes aprendentes e os ouvintes docentes acham desses podcasts. Eu tenho a honra hoje de ter aqui vários dos entrevistados do nosso programa, então estou muito feliz. Eu e a Gabriela realmente não sabíamos que íamos ter tantos dos nossos entrevistados aqui hoje. Bom, fazer um uso ou um bom emprego das tecnologias digitais, né, com tanta gente fera por aqui, humildemente, eu e a Gabriela achamos que esse uso foi e segue sendo um grande desafio, né, mesmo com tantos cursos, e com a pandemia, com tanto acesso a essas tecnologias. Mas, assim como as tecnologias avançam sempre muito rapidamente, nós tivemos de pensar, em algum momento, como seria ter o primeiro programa em português de rádio emitido em Sevilha. Não foi fácil, porque Sevilha, que é uma cidade da época medieval, tão próxima ao sul de Portugal, nunca tinha tido nenhum programa emitido em português. Portanto, basicamente, o nosso objetivo, enquanto a metodologia, também não vou falar muito detalhadamente disso, mas optamos por uma metodologia descritiva, onde vamos falar, de fato, do papel da tecnologia digital que nós usamos para a emissão do programa, e depois, espero, já com o artigo terminado, termos aí a parte analítica com a avaliação de todos os nossos dados do uso destes podcasts. Falar desse nosso contexto é falar de 2 contextos, que a Gabriela trabalha em Jaén, que é uma cidade também da Andaluzia. Então, como vocês podem ver aqui rapidamente pelo mapa, que eu sou velha, hein, gente? Eu só trabalho com mapa, pode ter a tecnologia que for, mas os meus alunos precisam visualizar, porque muitas vezes, Sevilha, Jaén, Andaluzia. Não, olha, nós estamos aqui, bem pertinho, de fato, passando o Elva, já é Portugal. Então, esse contexto, tanto da Gabriela quanto o meu, sinceramente, é um luxo, não é? Por quê? Porque, geralmente, os meus alunos, eles podem ter aula entre segunda e sexta, e sábado e domingo, eles vão fazer imersão de língua portuguesa em um país de língua portuguesa. Na verdade, nesse último ano, os meus alunos tiveram um novo perfil.
esse perfil foi notadamente de um aprendente com mais de 55 anos, o que nós chamamos, na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, da aula aberta de maiores, não é? E também, pela primeira vez, já nesse semestre, aulas PDI, que significa personal docente investigador, ou seja, pela primeira vez também nós lecionamos português para estrangeiros, exclusivamente para os professores. A novidade foi, ofereceram 20 vagas. Olha, vamos ver se essas 20 vagas são preenchidas. Foram preenchidas e teve lista de espera. Bom, depois, a professora Gabriela vai falar desse perfil do alunado dela de Rainha. Falar sobre radiodifusão é também uma surpresa para o nosso próprio aprendente. Por exemplo, quando os nossos alunos sabem que a radiodifusão foi a razão da criação de um primeiro curso universitário na China, então já ficam ali aqueles olhos esbugalhados. Na China, com tanta tecnologia assim, mas olha, isso foi há muito tempo. Então, esse dado que foi gentilmente cedido pelo nosso querido professor Caio César Cristiano, do Instituto Politécnico de Macau, é um dado que realmente nos surpreendeu e também aos nossos alunos. Até porque Gabriela e eu, nós não trabalhamos com um programa, e a nossa equipa, não é um programa nem de Portugal, nem do Brasil. É um programa, para quem já o conhece, de vozes plurais. Falar sobre modelos teóricos sobre podcast é um pouco complicado, não é? Porque simplesmente há já muita teoria, mas o que nós queremos aqui é falar sobre a nossa realidade, a nossa prática. Em especial, por morarmos na Espanha, eu e a Gabriela, ela em Jaén e eu em Sevilha, o nosso público hispano-falante, geralmente, eles começam o curso achando que vai ser um curso muito fácil, né? Olha, pois um curso de português, como nós estamos aqui ao lado de Portugal, mas então nós trouxemos um pouco o que a nossa colega também, professora Rocio Alonso Rey, da Universidade de Salamanca, ela, entre outras teorias, ela fala do tema das especificidades, né? Ou o que ela considera particularidades do processo, onde, claro, para além das dificuldades, existem certas facilidades, claro. Independentemente das facilidades, o professor Francisco Matibon, ele atenta para o fato de que tudo que aparece no mundo da comunicação entre dois interlocutores ajuda a entender essas intenções comunicativas, e é isso que nós queremos com os nossos podcasts. Bom, não vou ficar muito tempo nesse slide, porque aqui é um convite que eu faço com a minha equipe. Esse slide é simplesmente para convidar a todos e todas para ouvirem os nossos podcasts na página da radiopolavide.org, e não é necessário que nos ouçam no horário oficial da emissão, como podem ver aqui, às terças e quintas. O programa é gravado, mas ele fica em forma de podcast para o ouvinte ao redor do mundo ouvi-lo no horário do seu bel prazer, né? A Ana Lico pode ouvir no horário dela, que já está bem mais avançado, e a Laís também, não é? Lá em Tel Aviv, enfim, ao seu bel prazer. Depois, eu queria também convidá-los e convidá-las para que também conheçam os nossos blocos. Os nossos blocos são muito diversificados. Aliás, foi uma das exigências da Rádio Olavide, da UPO, que o meu projeto fosse realmente multicultural e plural. Então, isso já me chamou ali, lá no ano de 2015, 2016, e até quando, de fato, eu recebi a carta de aceite em 2018, para que, pela primeira vez, nós emitíssemos esse programa em outubro de 2019. Então, os nossos dois blocos literários, né? O nosso bloco musical, o nosso bloco de notícias, de dicas, de entrevistas, tanto com os nossos colegas docentes, quanto com alunos universitários que já moraram em algum país de língua portuguesa, em algum país das diásporas,
E é muito interessante que essa parte os nossos alunos adoram, porque eles se reconhecem na voz do aprendente. Olha, um aluno de português língua não materna sendo entrevistado. Então, eu convido a todos e todas que possam conhecer, primeiramente, os nossos blocos. E, finalmente, um bloco que temos uma bióloga maravilhosa, que é a Ana, que vai falar da fauna, flora e do meio ambiente dos países de língua portuguesa. Para terminar a minha parte, eu não posso deixar de partilhar aqui alguns depoimentos. Logicamente, nós vamos facilitar isso também na publicação, mas eu gostaria de ler aqui um desses depoimentos, que gosto de ouvir os acentos diferentes das locutoras, cada uma com um sotaque diferente. Também gosto que seja um programa pioneiro em português só com mulheres. E não menos importante, porque este evento é com docentes, não é? Nós temos ficado muito felizes e muito agradecidas com a opinião e a crítica dos nossos colegas, aqueles que estão lá na sala de aula, online e tal. E vocês podem perceber que são opiniões de vários lugares e de vários países, sendo que nós temos aqui depoimentos, por exemplo, como essa colega de Lisboa. Muitos parabéns pela iniciativa e pelo belíssimo trabalho do Programa Mundo da Língua Portuguesa, e com a equipe, ou equipa. Como eu disse, esse programa não é coisa de isso é coisa de um grupo realmente unido, e que cada vez mais gostaria que esse trabalho servisse de mão de obra para as nossas aulas, além também do uso de podcast pelos próprios alunos, que a Gabriela vai falar aí deste tema. Bom, Gabriela, como nós falamos no nosso programa, o palco é teu. Obrigada, Gi. Bom, feita essa introdução da parte mais teórica, da concepção, dos objetivos do podcast, do programa, eu agora quero falar para vocês a minha participação, o meu contato com o programa O Mundo da Língua Portuguesa, com outros podcasts, e por que eu passei a usar esse recurso nas minhas aulas. Como a Gisele disse, nós aqui no sul da Espanha temos sempre essa questão, estamos lidando com aprendentes que têm contato com o português europeu, que aprendem a variante europeia, e também com aprendentes que estiveram no Brasil, têm família brasileira. Então a convivência entre essas duas normas é muito comum na nossa sala de aula, e temos que contemplar e respeitar ambas. Além também, claro, de sempre tentarmos apresentar o português dos PALOPs de outros lados da lusofonia. E quais foram algumas necessidades que os meus alunos relataram e que eu tentei trabalhar com eles, ajudá-los? A questão do vocabulário, da gramática, então, um pouco confusão entre as duas normas e também com o espanhol, né, já pela proximidade. A gramática também, pontos gramaticais de diferença entre o português brasileiro, o português europeu e entre português e espanhol. E um problema, que é o que eu tratei com os podcasts, a questão mais fonética. Os meus alunos relatavam uma dificuldade, por exemplo, em entender o português falado, principalmente o português europeu, e eles tinham muito interesse em desenvolver a habilidade de compreensão do português europeu, porque 100% dos meus alunos que querem fazer uma prova oficial de proficiência em língua estrangeira, eles vão fazer a prova de Lisboa, do CAPLE, por um motivo muito simples, porque na Andaluzia nós temos 8 províncias, e 6 dessas 8 províncias têm centro lápis, centro aplicador de exames de Portugal, e nenhuma província tem centro aplicador do exame brasileiro CELP-BRAS. Então, é óbvio que os alunos vão preferir, vão ter que fazer o exame português. Então, eu pensei, se os meus alunos estão com dificuldades em compreender o português europeu falado, eu vou trazer para eles podcast, porque é um material que simula muito bem
as atividades com as quais eles vão se deparar no exame de Lisboa, porque lá, eu acho que no CELPE-BRAS existem exercícios com vídeo, se eu não me engano, mas no de Lisboa não existe, é tudo áudio, e o podcast é isso, né? É áudio. Então, eu saí procurando podcasts que tratassem de temas de interesse para eles, não só para a aprendizagem da língua, mas também para a preparação do exame, notadamente para os níveis B1 e B2, que são os mais demandados na minha realidade. E aí, eu acabei me deparando com, por exemplo, estes aqui. O Mundo da Língua Portuguesa, projeto da Gisele, feito aqui na região da Andaluzia. O Emissão em Português, que é um programa também feito aqui na Espanha, em Madrid. O Practice Portuguese, que é de um português, mas ele vive no Canadá, é feito em parceria com um parceiro dele canadense. O Speak Portuguese Like a Native, de uma professora portuguesa. Então, eu tentei usar estes materiais na minha aula. E o que eu mais gostava e o que os meus alunos mais gostavam era o mundo da língua portuguesa, justamente por aquele depoimento que a Gisele apresentou, pela pluralidade, né? O enfoque multicultural e a presença de diferentes normas e sotaques, seja pelas apresentadoras, seja pelos convidados, que sempre temos convidados de diversos lugares da lusofonia, chamava muito a atenção e era muito interessante para os estudantes e também para mim. Então, aqui, para que vocês conheçam um pouquinho da nossa equipe, ou equipa, né? A Gisele, representando o Nordeste do Brasil, a Elizabeth, que é de Brasília, representando o Centro-Oeste, e eu, que me incorporei ao programa mais recentemente, sou do Sudeste. E temos também a parte das apresentadoras com um sotaque português. Temos a Maria João, que é uma professora do Porto, vive no norte da Espanha. Temos a Ana, que é a bióloga, ela é filha de português com australiana, mas é nascida na Espanha e tem família no centro de Portugal, tem um sotaque mais para esse lado. E temos a Beatriz, que é uma espanhola, apaixonada por Lisboa, tem o nível de proficiência C2 em língua portuguesa pelo CAPLE, e fala de forma muito, muito parecida ao sotaque de Lisboa, porque ela é apaixonada pela cidade, quer viver lá e tudo mais. Muito bem, então esse programa me chamou a atenção e o que eu fiz? Qual foi a prática, né? O que eu resolvi fazer com os episódios do podcast que a Gisele concebeu aí? A primeira coisa, exercícios de prática auditiva, exercícios simples, por exemplo, este, né? Como eu já falei, como a Gisele falou, nós temos um bloco dedicado ao meio ambiente. O meio ambiente é um tema comum nos exames da Universidade de Lisboa. Então, eu separei, por exemplo, nessa atividade, 3 questões sobre o meio ambiente em 3 diferentes países, e os estudantes escutavam 2 vezes os áudios, eu fazia perguntas, eles tinham que trazer as respostas para ver a compreensão aí que eles tiveram, né? Outra atividade gerada a partir do mundo da língua portuguesa. Ai, não consigo passar para a próxima. Essa. A Gisele me convidou para participar do programa depois que eu entrei em contato com ela, quando descobri que o programa existia, né? E ela me pediu, por favor, você pode colaborar, principalmente com a parte do Lala Canta, você como professora, ideias de atividades? E eu falei, claro, né? Ótimo. Então, no bloco Lala Canta, nós trazemos sempre uma canção para os estudantes e eu e Gisele sugerimos atividades que os professores podem explorar, gramática, léxico, pronúncia, o que seja, a partir dessa canção. Isso é feito oralmente no programa e eu estou transformando essas sugestões em material textual, com uma atividade, né? A mesma atividade que eu sugiro lá no áudio, eu trago ela aqui em forma textual, então o aluno pode acessar por conta, ou o professor pode levar isso para a sala de aula, é interativa, então ele clica aqui, ele ouve, ele clica aqui, ele vê as respostas, etc. Outra atividade, e aqui já não é mais usando o podcast da Gisele, mas sim me inspirando no podcast dela, eu resolvi criar o meu próprio podcast, porque os meus estudantes sempre estavam interessados em saber como dizer de determinadas expressões espanholas ou do espanhol em português. Eles já têm a noção de que eles não podem estar traduzindo as expressões palavra por palavra, né? Então, eles queriam saber a forma natural de se expressar em português. Então, eu fiz uma série, que no momento tem 10 episódios, porque eu não tenho tempo de fazer mais, e eu pego uma expressão em espanhol e comento com eles no meu áudio, no meu vídeo, como eles podem falar isso em português de forma mais natural. Essa parte reflete mais o meu português, né, o português do Brasil, da minha região específica, mas eu sempre tento mostrar para eles e dizer que há outras
possíveis formas, é claro, em outros lugares. E a última atividade que eu queria mostrar, que foi feita este ano, no meu último curso, que foi os próprios estudantes produzirem seus podcasts. Eu pedi que eles pesquisassem temas sobre a história de Portugal, escrevessem um roteiro, gravassem e transformei a gravação deles em episódios. Coloquei no Edpuzzle, colocava uma perguntinha para que os outros estudantes, enquanto estivessem escutando, interagissem de alguma maneira com a produção do colega. Gi, se quiser fazer a finalização. E para concluir, não rapidamente só comentar novamente sobre essa ideia da facilidade, né, que a própria Rocio Rey fala, que nesse estágio zero do processo de aprendizagem é muito comum essa ideia da facilidade, principalmente pelos alunos hispanofalantes. E uma frase, não é, que sempre tem poder, nunca é tarde para recomeçar, aprendemos o tempo todo. E aqui, com alguns prós e contras, não é, com esse mito da facilidade oriundo do pensamento do nosso aluno hispano-falante, e gostaríamos de finalizar divulgando mais uma vez a página do nosso programa, algumas referências também aqui com vários colegas, não é? E dizer que é um grande prazer, finalmente, e oficialmente divulgar o projeto Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide, no Encontro Mundial de Ensino de Português. Em nome da nossa equipa, muito obrigada. Obrigada. Meninas, olha, dá até medalha das Olimpíadas o cumprimento do tempo. Que bom. O que vocês tinham para falar e tão apaixonante cada enfoque, cada exemplo, né? A gente podia ter ficado muito, muito bom. Muito bom. Luiz, a gente tem a opção de tá gravando e, teoricamente, o Luiz não deveria estar o Luiz não tem como estar ao mesmo tempo em todas as sessões da Face da Terra, mas como ele está bem aqui, a gente não tem perguntas ainda específicas no chat. A gente pode abrir para trocar ideia, levantar a mão e tal, ou a gente pode expandir um pouco o que cada uma de nós, sei lá, falou. O que vocês preferem? Certo. Ou tem que... Fala, querido. Certo, como vocês preferirem. Ninguém tem nenhuma pergunta? Tem uma pergunta aqui no chat só, acho. então, Estão pedindo para as meninas comentarem sobre a questão dos direitos autorais no Lala Canta. Olha, uma pergunta. Excelente pergunta, não é? Que fugiu aí aos nossos cronometrados 20 minutos. Olha, a Universidade Pablo de Olavide, tá? Em Sevilha temos duas universidades, já para deixar claro isso, tá? A Universidade de Sevilha, que é outra universidade, a UES, que também trabalha com língua portuguesa, e a Universidade Pablo de Olavide, a UPO, aqui, ó, UPO, ok? Que também fica em Sevilha e é uma universidade pública. Então, o que acontece? Para quem mora na Espanha, sabe-se muito bem que, às vezes, para uma província, há direitos e para outras não. Por exemplo, um desses programas que a Gabriela apresentou, da nossa querida Estela Viana, que é uma brasileira danada também, de Madrid, nesse programa dela, ela tem a autorização da Comunidade de Madrid, não é, para trabalhar com, por exemplo, músicas com copyright. Já a província da Andaluzia não tem. Então, estamos nessa luta. Quando eu apresentei esse projeto, eu não sabia desta lei, ok? De radiodifusão. Então, cada país com suas leis. E como é que nós fazemos? Eu resolvi não retirar a sessão Lala Canta, porque é um presente para todo mundo, né? Colegas, alunos, enfim. Então, eu consegui, por outro lado, com essa proibição, eu consegui várias músicas culturais, artísticas, diferenciadas, fora do contexto convencional, Angola, Moçambique, Brasil, Guiné-Bissau, justamente porque são páginas free copyright. Talvez, se não fosse por essa proibição, eu não tivesse achado
tanta produção musical útil nessas páginas alternativas. Então, ainda não podemos transmitir músicas oficialmente com copyright, ou seja, Sony Music, tananá, mas se o cantor ou a cantora, por escrito, enviar essa permissão, nós podemos. Por exemplo, eu achei uma música do Gilberto Gil numa página de free copyright, né? No programa onde até participou a nossa querida Luana Reis. Então, deu certinho, né? Ela baiana, top 1000, e a canção do Gilberto Gil nesse programa, ok? Eu tenho uma pergunta para a Laís, que eu fiquei curiosa. Consegue me ouvir bem? Sim. Laís... Uma coisa, mas a Jamile levantou a mão. Ah, desculpa. Quem falou alguma coisa antes? Ela pode perguntar primeiro, sem problema. Não, pode perguntar, Jamile, depois eu pergunto. Então minha pergunta é para a Gisele mesmo, porque, Gisele, eu terminei recentemente um projeto que fiquei muito feliz, vai ser apresentado aqui na Feira de Livros de Frankfurt, na Alemanha, que se chama O Cancioneiro Glocal. É uma mistura do global local. É uma paródia ao Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, que em 1516 marca a primeira obra impressa em língua portuguesa. Então, como eu gosto de brincar muito com sátira, surgiu esse projeto, que é uma brincadeira assim, de tempo sincrônico e diacrônico. O símbolo é a caravela e o avião que se cruzam, né? Aí, de um lado, você pode ler trechos da Carta de Caminha, e do outro lado, os acordos ortográficos em língua portuguesa. Então, daí essa brincadeira, esse jogo de palavras, abre sempre alguns poemas, canções, e no caso eu não sou música, eu sou analfabeta musical mesmo, quem toca é o autor que eu convidei, o João Araújo, e a gente faz uma espécie assim, de performatização. No caso, eu uso muito sinestesia, sons de ventos, de águas, e aí cria-se uma territorialidade, e o público é convidado também a cantar esses poemas, canções. E eu queria seguir trocando figurinhas com vocês. Quem sabe um dia tivéssemos uma oportunidade. Da Alemanha para a Espanha não é tão longe. Não, vão ter. Pronto, tu entras em contato aí com esse e-mail que eu facilitei e, por favor, vamos conversar assim, sim. Ah, ótimo. Ok? Parabéns. Parabéns. Obrigada, parabéns a você. Essa é uma das belezas, maravilhas do EMEP, né? Não importa onde, em que continente, em que fuso horário nós estejamos, os sonhos vão se multiplicando e parcerias nascem assim. Eu estou vendo uma sonhadora ali, linda, de azul, né, Dona Nete, querida? Ela fez uma pergunta muito legal a respeito da fundação, ou melhor, da abertura ou criação da Associação de Professores. Gisele. Olha, a Nete, que é uma inspiração, ela sabe, ela participou do programa de abril de 2020, que foi tão revolucionário, e meus alunos, eles fizeram um trabalho lindíssimo sobre o pioneirismo dela na Flórida. Então, só aí eu deixo. Ouçam o podcast do programa de abril de 2020. Pronto. A Nete, olha, sobre a PLEPS. A PLEPS é uma associação sem fins lucrativos, e no ano passado também tivemos a honra de nos tornar parceiras da AUTP e do EMEP, que já era um sonho aí antigo, né? E é uma associação presidida pela Sandra Teixeira, que é de Madrid. No ano passado, surgiu o primeiro filha da associação, ou seja, que só havia na capital. E eu, 3 anos, fiquei chafudando. Sandra, vamos levar, pois, a PLEPS Andaluzia, hombre, que sim, que Andaluzia é muito grande. E, olha, por incrível que possa parecer, muitos professores não tinham acesso aos eventos que a PLEPS fazia presencialmente na capital. Gente, o trem, bala, é caro. Não é barato, não. Tá? Então, foi um grande prazer trazer essa associação, que também vai trazer esse conhecimento dos nossos colegas. Quantos colegas aqui que já participaram também dos nossos webinários, nesse ano tão difícil? Então, assim, olha, eu e a Gabriela, nós somos só agradecimento, porque essa associação é para vocês. É para vocês. Eu aqui quero externar
agradecimento, porque realmente é a PLEPS Sevilha, mas é a PLEPS também EMEP. Mas o legal é você compartilhar isso mesmo, e por isso que eu fiz a pergunta, porque Obrigada. nós estamos aqui com tantos outros educadores, né, cada um em seu país, e as pessoas podem tomar iniciativa também. E aí agora tem mais, né, referências para consultar, para saber como é que vocês fizeram, né? Enfim, é legal a coisa expandindo aí em outros países, não é verdade? Muito obrigada pela sua iniciativa. Adoro. Obrigada eu, lindona. Então, próximo, Gabriela, você passa a vez para o Edivan? Claro, claro. Edivan, querido. Olá, bom dia. Eu estou olhando para outro monitor aqui, então não. Bom, minha pergunta, comentário vai para Ana Lúcia. E antes disso, parabenizar todas as apresentadoras. A sessão está maravilhosa. Ana Lúcia, você comentou um pouquinho sobre a sua percepção com relação ao gosto musical do seu filho. E aí eu queria entrar um pouco nessas questões sobre cultura, sobre língua. E imagino que seja a percepção de muitos dos pais desses alunos, né, de achar que, por exemplo, no campo da língua, eles não falam português, não, porque que eles vão ensinar se eles não falam bem. No campo da cultura, talvez imaginam que a cultura deles não é tão boa assim, então para que transmitir para os filhos? E muitos de nós acabam carregando um pouco dessa percepção para a sala de aula também, né? Nós somos, muitos de nós aqui, educados no Brasil e temos ainda, como as percepções sobre língua e cultura são socialmente construídas, nós acabamos absorvendo um pouco dessas ideias. E é difícil um pouco de quebrar isso, principalmente quando estamos na sala de aula, né? Que cultura ensinar, que modalidade de língua, que variante da língua ensinar. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que, na sua experiência, longa experiência como falante de herança, como você tenta lidar um pouco com esse tipo de percepção que, às vezes, até os pais trazem, não só nós, professores. Principalmente. Eu acho, inclusive, Edivan, muito obrigada pela oportunidade. Eu quero ver se eu falo rápido para dar espaço para a Kátia, que ela pediu para falar. Quando a nossa provocação, quando eu fiz a primeira reunião com os pais dos respondentes, logo depois que a gente concluiu a pesquisa, a principal provocação é essa, que a gente tem que desafiar mitos do certo e do errado, isso não é português que se fale, né? A crítica, o pesado tom de crítica em direção ao falante de herança, de que o que ele tem de bagagem de português não é suficiente, ou não é correto, ou não é bom, tem esse aspecto, mas tem também o nosso preconceito, às vezes preconceito linguístico e preconceito cultural. Então, o que a gente tem procurado fazer na Abrace, por exemplo, né, na associação lá na região de Washington, na capital dos Estados Unidos, é sempre provocar. Será que eu vou, por exemplo, já houve vezes da gente ter uma aula preparada, elaborada, com mais reflexão, de uma forma mais ampla, mais inclusiva, e terminar a aula, quando o aluno ou a aluna comenta com pai e mãe, a gente receber crítica de pai e mãe. Gente, onde já se viu vocês deixarem a professora, um exemplo, tá? Deixar a professora levar funk para a sala de aula? O que é isso? Que o Abrace não está filtrando o que o professor leva para o aluno? Ou será que isso está dando um mau exemplo? Então, o que eu sempre digo para mim mesma, né, que fui procurei ler mais e procurei abrir a cabeça para certos, como mãe e como educadora, para tantas outras coisas diferentes, a gente nunca para de aprender. E isso, pai e mãe, às vezes é teimoso para ouvir. Então, a gente diz, olha, você não pode levar para o seu filho o nível de rigorosidade que você traz de quando você frequentava banco de escola aprendendo inglês, ou de quando você, professora igualmente, né? Quando você frequentava banco de escola no Brasil ou onde quer que seja. Então, essa perspectiva de tentar olhar com os olhos deles. Por isso que uma das chamadas que a gente faz na pesquisa é
procure aprender sobre os jovens, mas também aprender com eles. O professor que está aberto a isso, ele, como a Laís comentou, se dependesse só dela, ela não teria levado certas coisas para a sala de aula, né? Se a gente ouve o que o aluno ou o jovem tem para dizer, a gente tem espaço para abrir a cabeça. Por meio de músicas do funk, por exemplo, o meu filho aprendeu, se interessou, se sensibilizou para questões sociais e de acesso e camadas privilegiadas da sociedade, etc., no Brasil, reflexão essa que eu, como mãe sozinha, jamais teria feito. Então, se a gente permite, se a gente incentiva, daí eles deslancham também por conta própria, né? Não é simples, porque, né, às vezes é palavrão, às vezes... Outro dia, meu filho lendo um livro em português, já vou terminar, Kátia, um livro até mais um pouco para adulto, meu menor, o de 14, mais até um pouco para adulto do que para criança, lendo lá, sei lá, que página, eu não estava em casa, ele me mandou uma foto. Mãe, olha isso, tá no livro, hein? Não sou eu. Um monte de palavrão, mas palavrão de baixo carlão, assim, daqueles piores impossível. Coisa que aqui em casa não pode começar nem a primeira letra do palavrão. E aí bota a mãe para explicar, né, a questão do o autor, o livro, o contexto, o blá, blá, blá. Então, assim, essa é uma conversa que eu adoraria, aliás, ter um debate sobre isso, porque eu acho que os educadores, de forma geral, e os educadores de língua de herança têm enormes desafios pela frente em relação a isso. Kátia, pelo amor de Deus, cadê? Cadê a Kátia? Não desistiu de mim? Não desisti. Imagina. Eu vou procurar ser rapidinha. Eu queria só agradecer muito, fiquei muito feliz de ouvir todas vocês, Ana, você com a sua sensibilidade aí junto aos jovens, a Laís com gêneros, que é a minha grande paixão desde do doutorado, e a Gisele e a Gabriela com esse trabalho fantástico. Eu queria, na verdade, fazer um convite, uma provocação. Eu estou aqui no Canadá, então me sinto um pouco longe de tudo isso e um pouco uma pontinha de inveja de ver vocês aí em fronteiras mais próximas, podendo fazer esse trabalho também mais compartilhado. Mas, felizmente, temos Zoom e temos a possibilidade de nos encontrar. Minha provocação aqui seria a possibilidade de você, Gisele e Gabriela, disponibilizarem um encontro específico aqui, a plataforma nos ajuda para isso, para que eu me coloco aqui na fila número 1, interessados em trabalhar, eu já trabalho com podcast aqui no Canadá, desenvolvi um projeto, mas eu acho que a gente tem muito a trocar e eu muito a aprender com a experiência de vocês, especialmente com o rádio, que é uma segunda etapa do projeto que eu tenho a intenção de desenvolver aqui. E a minha proposição é que a gente pudesse, porque na minha fala ontem, muitas pessoas falaram, Kátia, eu tenho vontade de trabalhar com podcast também. Aqui eu vejo muitas pessoas muito felizes com a apresentação do trabalho de vocês. Eu acho que a gente podia, depois desse evento, fazer um grupo de trabalho de podcast, para que a gente pudesse não só compartilhar mais as experiências e vocês ajudarem a quem está engatinhando com projetos, como eu, no caso, a questão de levar isso para fora, para a rádio oficial aqui do Canadá, e também para a perspectiva de escrever juntas, né? Eu tenho uma capa de livro que eu posso usar, enfim, um livro que eu posso editar, e eu gostaria muito de escrever um livro sobre podcast. Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente. E daí eu queria que a gente pensasse isso, meio um convite da gente se juntar, aqueles que especialmente querem trabalhar com podcast, estão trabalhando com podcast, e a gente fazer aí uma dobradinha do evento depois e continuar essa conversa. Acho que ia ser muito legal e eu ia ficar muito feliz, menos sozinho por aqui. Kátia, no final do evento, eu mando um e-mail a todos os participantes a perguntar se eles querem fazer parte, se eles querem formar esse grupo. Isso, beleza. Obrigada, Luísa. Excelente. Kátia, deixa eu te falar, eu não estou pertinho nada, eu estou na China, estou em Pequim. Não, eu sei, você está na China, tem gente, tem na Flórida, a Anete está na Flórida, mas... E eu quero te dizer, tem um trabalho muito especial sendo elaborado com podcasts no Brasil a serviço de comunidades de educadores no exterior. Depois a gente troca figurinha. Nossa, muito obrigada pelo seu convite. Eu que nem sou parte da dupla
da dupla valente ali, Gisele e Gabriela, já estou achando... Não, agora nós já colocamos aqui, né, como parte, todo mundo dessa sessão. Sessão 12. Um grande beijo, muito obrigada por compartilhar. Kátia, maravilhosa. Pois aí, viu? Uma mensagem para ti. Ah, tá bom, obrigada. A Silvia disse que tem pesquisa na Universidade Federal de Santa Catarina, também com podcast. Nossa, o que não vai faltar é sinergia. A Silvia é nossa parceira, hein? Eu só quero dizer isso. Olha aí. Tem alguém, a Carla, quero muitíssimo conversar com a Kátia, está aqui no chat. Como o Luiz vai colocar depois, vai usar a varinha mágica dele para colocar a gente em contato, seja como for, a gente aproveita as oportunidades que a gente puder. São 9h23, não, o horário do padrão de Nova York, sei lá, são 8h23, para mim são 9 e pouco. A gente está terminando super dentro da hora. Silvia, você quer falar alguma coisa em 1 minuto, meu amor, para a gente não extrapolar? Sim, nossa, foi primeiro uma alegria, né? Ver você, ver Gisele, Erotilde, nossa, Gabriela, Morandini, Paula, bom, é uma delícia, né? E eu sou de Madeira, né? Oi? Eu sou de Madeira, né, Silvia? Sim. O Luiz, a Cristiane Moisés, a Nete, meu Deus, a família, né? É mepiana mesmo, família Mep. Então, a questão assim, dessa proposta que a Kátia fez, acho que dá para fazer um livro, sim, mas também a gente poderia pensar num dossiê temático, numa revista brasileira indexada, tipo A2, para a gente poder fazer circular, porque a gente tem as publicações em acesso aberto, e elas correm ao mundo de uma maneira gratuita, né? Ou fazer um número especial, mas dentro da revista de português língua estrangeira que o Luiz organiza, sei lá, a gente pode ter umas ideias. O bacana, lindo, maravilhoso do EMEP, para além das mesas, são as conexões que a gente faz para a vida. Gente, vamos para a próxima mesa. Um abraço. Analico, um beijão. Silvia, por isso é que o presencial é tão importante, que estas coisas acontecem no presencial constantemente. E o Zoom é muito bom, mas não tem esse espaço, não é? Sim, Luiz, eu ia até te falar, no próximo ano, se graças a Deus a gente puder fazer ao vivo e a cores, eu gostaria que você visse a possibilidade de fazer uma transmissão também online para os nossos alunos e para os nossos professores que não podem pagar para ir para os Estados Unidos. Nós vamos manter uma parte online mesmo no próximo ano. Mas, precisamente para quem não pode vir, não é? Nossa, muito legal. Inclusive, para quem estiver do outro lado do mundo, por exemplo, tentar participar um pedacinho. Gente, eu agradeço muito pela atenção, pelas perguntas, pela cumplicidade. Luiz, eu espero que a gente tenha cópia desse chat aqui em algum lugar, porque eu fiz uma parte, eu fiz de uma parte, mas depois perdi perdi o fio da meada. É uma honra para mim, não só conseguir participar do EMEB, mas ter tido a oportunidade de fazer essa moderação, sei lá, compartilhada com as meninas que me apoiaram. Então, obrigada, Gabriela, Gisele, Laís. Aprendi mais ainda hoje, aprendi bastante com vocês. E obrigada a todos que estiveram com a gente. Nos vemos e nos falamos nas próximas sessões. Obrigada. Beijo.